tarde. Como já foi referido, esta apresentação tem por base um trabalho de doutoramento que tentou estimar, que estimou o impacto económico do Instituto Politécnico de Bragança na região. Eu vou apresentar muito brevemente os aspectos teóricos que envolveram o estudo e depois os dados obtidos e os resultados obtidos neste estudo. O contexto em que se realizou este estudo em 2007 era caracterizado por uma contínua diminuição da taxa de natalidade e uma diminuição do número de alunos a aceder ao ensino superior. Era caracterizado também por uma generalização dos cortes orçamentais às instituições de ensino superior, por uma crescente pressão para as instituições de ensino superior justificarem seu valor para a sociedade e também pelo facto do número de anos de escolaridade da população ativa ser dos mais baixos da OCDE, enquanto que as taxas de abandono são das mais elevadas. Este era o contexto de 2007, que continua a ser o contexto atual. Neste contexto, o interesse das instituições de ensino superior nas análises de impacto tem aumentado consideravelmente, dado que elas precisam de demonstrar às regiões onde estão inseridas o impacto que têm no seu desenvolvimento económico. É importante, portanto, que consigam determinar e quantificar quanto é que as suas atividades influenciam a comunidade e o respectivo desenvolvimento. Neste caso, o Instituto Politécnico de Bragança é bastante relevante, não só porque existem poucos estudos em Portugal sobre os impactos económicos das instituições de ensino superior, mas também porque se localiza numa das regiões mais favorecidas de Portugal. Para estimar a influência de uma instituição de ensino superior numa região, é adequado realizar uma análise de impacto. Dentro das vantagens associadas a este tipo de estudo, podemos realçar o facto de que possibilitam demonstrar que as instituições não utilizam inutilmente os orçamentos públicos que recebem, possibilitam evidenciar que, de facto, estas instituições dão um contributo positivo para a economia, informar os potenciais empregadores sobre o valor do ensino superior dos indivíduos que frequentam estas instituições e também influenciar o público e os políticos para manterem ou reforçarem o apoio económico. Neste estudo aqui apresentado, pretendeu-se determinar especificamente quanto é que os concelhos de Bragança e Mirandela beneficiavam economicamente por albergarem o Instituto Politécnico de Bragança. Para responder a esta questão, foi necessário realizar um estudo de impacto económico e desenvolver modelos adequados às regiões em análise. Os estudos de impacto económico seguem duas abordagens gerais, uma pelo lado da procura, uma abordagem económica que procura estudar os efeitos sobre as empresas locais, o governo local e os residentes locais. Tem outra abordagem pelo lado da oferta, uma abordagem baseada nas competências adquiridas e aqui podemos estimar os efeitos no capital humano, no conhecimento e nos fatores de localização. Vou iniciar a descrição pelo lado da abordagem da procura e neste tipo de abordagem, para se estimar a contribuição das instituições de ensino superior na economia local, medem-se os efeitos no emprego e nos rendimentos locais criados através dos gastos da instituição e dos indivíduos diretamente relacionados com ela. Existem vários modelos de estudos de impacto económico regional, mas especificamente a estudar o impacto das instituições de ensino superior, a maioria segue as linhas definidas pelo modelo de Cafra e Isaacs, apresentado no American Council on Education, designado por modelo ACE. Este foi também o modelo com que se iniciou o estudo devido às suas características conservadoras e também às suas vantagens. Ao longo do estudo verificou-se que haviam algumas limitações e foi necessário desenvolver um modelo adequado à realidade que estava a ser estudada. De uma forma simples, esta imagem representa o modelo ACE que foi utilizado. Este modelo estuda, portanto, o impacto nos negócios locais, no governo local e nos indivíduos locais, através da análise dos fluxos monetários. Ele determina quem é que está a gastar, quanto é que está a gastar, que bens e serviços estão a ser adquiridos e onde é que estão a ser adquiridos, no sentido se estão a ser adquiridos localmente ou não localmente. Devido às limitações que se encontraram, nomeadamente o facto de alguma informação não estar disponível, de alguma informação requerer muito tempo e recursos para se poder obter uma base anual e também para ver alguns aspectos marcadamente
da realidade americana, desenvolveu-se uma estrutura simplificada, baseada exclusivamente nos gastos monetários dos indivíduos e da instituição. Esta foi a análise pelo lado da procura do aspecto teórico. Na análise pelo lado da oferta, basicamente este tipo de análises são feitas para acrescentar ou para completar as análises iniciadas pelo lado da procura. O modelo seguido foi um modelo baseado em Bluestone, que assenta na teoria do capital humano, que defende que a educação aumenta a eficiência e a produtividade dos indivíduos e, como tal, os rendimentos ao longo da vida. O modelo analisa de que forma que os ganhos e os gastos dos indivíduos formados pela instituição de ensino superior se refletem na região. Apesar de contabilizar qual é que é o capital humano criado, não é o capital humano criado individualmente, mas sim aquele que vai afetar a região onde permanecerão os indivíduos. Para se fazer esse cálculo, considerou-se que a educação formal, que de todas as formas de educação, de facto é que tem a influência relativa mais forte nos resultados económicos, que o número médio de anos de escolaridade da força de trabalho seria uma boa proxy para o capital humano. Esta imagem representa, portanto, o modelo de Bluestone seguido, que assenta nas competências que os indivíduos adquirem no ensino superior, e daqui resultam dois efeitos. O efeito do lado esquerdo, ao nível dos indivíduos, devido ao maior rendimento obtido ao longo da sua vida, e o efeito a nível do governo, em termos de um aumento da arrecadação de impostos, devido ao maior rendimento auferido pelos indivíduos. Estas duas abordagens, pelo lado da procura e pelo lado da oferta, foram aplicadas ao longo do estudo e vou descrevê-las de seguida. Antes de apresentar então os resultados, gostaria só de caracterizar a região e a instituição para melhor contextualizarem este estudo. O Politécnico de Bragança está localizado na cidade de Bragança, em Mirandela, e pertencem à NUT 2 Norte, à NUT 3 Alto de Trás-os-Montes. Neste quadro estão só alguns indicadores para terem uma ideia superficial do que são as regiões de Bragança e Mirandela, e se repararem em termos de taxa bruta de natalidade, índice de envelhecimento, índice de PIB per capita, de facto o IPB localiza-se numa região bastante desfavorecida no contexto nacional. Atualmente, agravou-se a situação. Se falarmos, por exemplo, no índice de envelhecimento, dos censos de 2011 já foi possível obter que Bragança aumentou para 188, Mirandela para 208 e Portugal Continental para 128. Penso que Beja está nos 141. O Politécnico de Bragança é, portanto, constituído por 5 escolas, 4 localizam-se em Bragança e uma localiza-se em Mirandela. No ano em que se realizou este estudo, o ano letivo de 2006-2007, o Politécnico de Bragança tinha 6.053 alunos, 396 docentes e 233 funcionários. Os dados foram obtidos através de um questionário e a taxa de resposta foi de 42% nos docentes, 44% nos funcionários e 26% nos alunos. Foi com estes dados que se pôde estimar o impacto económico na região, vou apresentar inicialmente uma caracterização destes indivíduos, dado que são eles os que influenciam principalmente esta atividade económica. Em termos de docentes, eles têm uma ligeira maioria masculina, uma idade média próxima dos 37 anos e trabalham em média há 10 anos para o Politécnico de Bragança. O rendimento médio mensal do agregado familiar destes indivíduos é de 2.240 euros e, quando contraem empréstimos, é para investir na região e o destino principal é para a aquisição de casa própria ou para a aquisição de automóvel. Os funcionários têm uma ligeira maioria feminina, têm uma idade média de 43 anos e trabalham em média há 12 anos para o Politécnico de Bragança. O rendimento médio mensal deste agregado familiar é de 1.300 euros. Também os funcionários contraem empréstimos para investir na região e o destino principal é para a aquisição de habitação própria ou para a aquisição de automóvel. Finalmente, os alunos, que são aqueles que mais contribuem para a atividade económica na região, há uma clara maioria feminina, a idade média de 23 anos e meio, sendo que esta idade média está influenciada pelos trabalhadores estudantes, porque só os alunos ordinários baixariam para cerca de 22 anos.
Os alunos são maioritariamente 95% da nacionalidade portuguesa e verifica-se que quase 74% teve de mudar de residência para frequentar o Instituto Politécnico de Bragança. Esta opção e esta preferência pelo Politécnico de Bragança é reforçada pelo dado seguinte, que 62% referiu que estava a frequentar um curso que tinha sido a sua primeira escolha no momento de aceder, se candidatar ao ensino superior. Verifica-se que mensalmente cada aluno gasta em média 500 euros. Com estes dados foi possível estimar, portanto, inicialmente pelo lado da procura, estimar o impacto económico do IPB. Já estou a ver que teria sido mais fácil ter colocado em milhares para se ver os resultados. Este impacto está separado em Bragança e Mirandela devido ao IPB estar localizado nestas duas regiões. O impacto foi estimado com base exclusivamente nos gastos dos indivíduos da instituição e da própria instituição e vê-se que ascende a 44,5 milhões em Bragança e 7,5 milhões em Mirandela. O impacto económico do IPB nos dois concelhos em análise atinge os 52 milhões de euros, induzindo 3.378 empregos, o que corresponde a 10,6% da população ativa destes dois concelhos. Passando para a análise pelo lado da oferta. Aqui pretendeu-se estimar, portanto, o retorno do investimento para os alunos por investirem num nível de educação superior e também para o Estado por estar a financiar estes alunos que estão a estudar no IPB. Os dados foram obtidos através de um questionário aos antigos alunos do IPB, aos graduados do IPB, e foi com esses valores que se fez a análise seguinte. A análise do retorno do investimento na perspectiva do estudante foi realizada comparando o ganho adicional que um graduado do IPB vai obter ao longo da sua vida ativa quando comparado com um indivíduo que concluiu o ensino secundário. Se o indivíduo concluir o grau de ensino no Instituto Politécnico de Bragança e permanecer a trabalhar em Bragança, em valor presente, irá oferir ao longo da sua vida mais 113 mil euros do que o indivíduo que tenha concluído o ensino secundário. Em termos de Mirandela, esse valor sobe ao maior prémio em termos do grau educacional e aumenta para 142 mil euros. De facto, um aluno que invista na sua educação e que estude no Instituto Politécnico de Bragança, que tenha um grau de ensino superior, se permanecer em Bragança ou em Mirandela, terá uma taxa interna de rendibilidade, um retorno para o seu investimento de 4,7% para Bragança e 5,6% para Mirandela. Na perspectiva do Estado, foi também estudado qual é que seria o retorno para o Estado por estar a financiar os alunos que estudam no Politécnico de Bragança. Esta análise foi feita comparando o aumento de impostos, o pagamento adicional de impostos que faz um graduado do IPB, devido ao seu maior rendimento ao longo da vida, quando comparado com os impostos pagos por um indivíduo que termina o ensino secundário. O que se verifica é que, em termos de diferencial de impostos em valor presente, um graduado do IPB que permanece em Bragança ou Mirandela irá pagar mais 34 mil euros, quase 75 mil euros, ou mais 42 mil euros de impostos ao Estado. De facto, verifica-se que a taxa interna de rendibilidade para o Estado é de 9,4% para os indivíduos que permanecem em Bragança e de 11,3% para os indivíduos que permanecem em Mirandela. Nesta análise do impacto do lado da oferta, pretendeu-se, portanto, estimar qual o capital humano criado devido à educação obtida no ensino superior e que se manifestava na região de Bragança e Mirandela. Verificou-se que dos graduados do ano de 2007 do Politécnico de Bragança que permaneçam na região de Bragança e Mirandela, eles vão originar um impacto direto de capital humano de 30,5 milhões de euros. Vão também originar, durante a sua vida ativa, um aumento na arrecadação de impostos para o Estado no valor de 10,4 milhões de euros.